3 coisas que eu não faço mais com gatos. Antes de mais nada, eu preciso deixar claro aqui que essas 3 coisas são a partir da minha experiência, da minha vivência e da minha opinião, ok? Eu não estou falando para ninguém deixar de fazer e também não estou falando se é certo ou errado. Através dos meus resultados com os gatos e das minhas pesquisas é que eu tomei algumas atitudes a partir de agora. Mas sem mais delongas, vamos lá então. A primeira coisa que eu não faço mais com gatos é castração pediátrica. Antes de mais nada, a gente precisa entender o que é a castração pediátrica. É uma castração feita com animais, normalmente gatos e cachorros, a partir dos 3 meses de idade. 3 meses, 4 meses, 5 meses é considerado castração pediátrica. Eu sempre fiz castração pediátrica e eu defendi por muito tempo essa técnica, até que eu comecei a observar alguns resultados, não só com os meus gatos, mas também com gatos de rua. E isso fez com que eu voltasse a pesquisar sobre a questão da castração pediátrica. O que acontece é que eu tomei a decisão de que eu não faço mais. O gato, até os 6 meses de idade, ele ainda não tem uma maturidade física, ele ainda não está com seu corpo físico formado, ainda precisa de alguns hormônios que é produzido tanto no ovário nas fêmeas como no testículo nos machos. E isso pode comprometer algumas coisas na saúde do gato ao longo da sua vida. Eu, percebendo algumas coisas que foram acontecendo e mais algumas pesquisas que eu fiz, eu decidi que eu não castraria mais gatos antes dos 6 meses de idade, exceto, tá? Vou abrir algumas exceções para gatas de colônia, fêmeas de colônia que acabam entrando no cio mais cedo por questão de convivência com muitos machos, elas acabam sendo estimuladas aí, entre aspas, e pela própria natureza elas acabam entrando no cio mais rápido e para evitar crias indesejadas, é óbvio que nestes casos eu opto por fazer a castração um pouquinho mais cedo. Gente, uma vez eu conversando com uma veterinária de uma clínica aqui da minha cidade, ela aconselhou a castrar gatinhos com 60 dias e falou que já havia castrado gatinhos com 30 dias. Eu juro para vocês que eu ouvi isso de uma veterinária e que até hoje, isso já faz anos, e que até hoje essa fala me choca um pouco. Eu nunca mais eu voltei lá, mas tenho muita dó das pessoas que são atendidas por esta pessoa, que incentiva uma barbárie dessa. Um gato com 2 meses de idade, ele é um bebê, ele é um bebezinho. Ele não tem nada. Aí pode vir pessoas e falar assim, ai, mas eu castrei meu gatinho com 2 meses, eu castrei minha gatinha com, sei lá, 2 meses e meio e não aconteceu nada. Você fez parte de um grupo que deu certo. Existem muitos casos que vai dar ruim, isso daí no decorrer da vida. Às vezes acontece até algum problema aí com seu gato, com seu cachorro, que você não sabia, que pode ser em decorrência desta castração muito precoce. Eu não faço mais castração com gatos tão jovens. Eu deixo pelo menos eles atingirem ali os 6 meses, que é a primeira fase da maturidade física. A segunda coisa que eu não faço mais é dar vermífugo para os gatos a qualquer custo. Teve um tempo aqui no meu gatil que eu ia dar vermífugo para os gatos e aí para os mansos tudo bem, ok. Para os meio arredios também eu fazia de um tudo ali, pegava e dava. E para os ariscos, que eu tenho animais aqui, ariscos que eu não chego perto, eu perseguia, eu tentava pegar, eu fazia de tudo, eu punha a gatoeira, eu queria vermifugar a qualquer custo. Só que eu não levava em consideração que o estresse, ele é muito pior para um gato do que o verme. O estresse, ele é tão nocivo para o gato, gente. Hoje em dia, se vocês derem uma pesquisada, para quem conhece a PIF, que é uma doença felina, é uma doença viral felina, acontece pela mutação do coronavírus felino. A maioria dos gatos porta, né, esse vírus, o coronavírus felinos, porém alguns gatos desenvolvem a doença que é a PIF. Acontece uma mutação viral dentro do organismo de alguns gatos e aí vem a desenvolver a PIF. Antes não se sabia o porquê que acontecia essa mutação, falava-se muitas coisas,
Mas hoje já tem estudos que apontam para estresse. O estresse pode fazer com que um gato que porte coronavírus desenvolva a PIF. Outras coisas também, infecção urinária, doenças dermatológicas, gastrites, estomatites, gengivites. Existe um monte de doenças que pode acontecer por causa do estresse. E quando eu forçava os meus gatos a tomarem vermífugo a qualquer custo, porque a gente entra numa neura assim de achar que não, o gato precisa de tomar vermífugo e realmente precisa. E na verdade os gatos acabam se estressando, ficando nervoso, querendo atacar a gente, correndo para todo lado, apavorados, assustados, se escondendo. Uma coisa que assim a gente não leva em consideração, né? E o estresse ele acaba sendo muito pior para o gato. Eu tento um vermífugo de nuca, se não der também, vai ficar do jeito que tá. Eu não estresso mais os meus gatos a ponto de eles ficarem com alguma sequela daquele dia. E a terceira coisa que eu não faço mais com os meus gatos, e eu acho que isso vai dar o que falar, é deixar meus gatos internados. Tive tantas experiências ruins, sabe, com a questão de gatos internados. Eu fiquei sabendo de tantas coisas. Eu visitei alguns lugares e eu não gostei do que eu vi, gente. Eu não estou generalizando as clínicas. Claro que existem clínicas maravilhosas, centros de internações maravilhosos, responsáveis, porém, existem outros que deixam muito a desejar. Se eu puder evitar do meu animal ficar internado, eu posso até deixar, tipo, levar de manhã, buscar à tarde, mas pernoitar, gente, só se eu conhecer muito bem o lugar. Eu não confio mais, eu realmente perdi animais estranhamente depois que ficou internado. E aí vocês devem estar perguntando, mas e se for algum caso que precisa? Claro, gente, se for um caso, por exemplo, um animal que precisa de estar no soro, óbvio, precisa de estar internado, mas assim, o quanto eu puder evitar, se eu puder levar de dia e buscar à noite, eu cuido dele à noite. Muitas vezes eles acabam retendo o animal lá, porque é caro, né, para você deixar o animal internado, então para eles também é vantagem. Tento fazer de tudo para que eu possa trazer o animal e cuidar dele na minha casa. Teve situações aí que eu acho que se o animal tivesse ficado comigo, não que ele não iria partir da mesma forma, mas estaria comigo, estaria no ambiente dele, né? Muitas vezes também a gente acaba deixando o bicho internado, por na verdade a gente não querer ter um determinado trabalho, né? De acordar à noite, de ter que fazer curativo, de ter que medicar, de ter que fazer não sei o quê. E aí é mais cômodo pra gente deixar o bicho internado, sendo que muitas vezes poderia poupar ele desse estresse. Entendam, não estou falando para não deixar o bicho internado. Eu estou falando que se em conversa com o seu veterinário você puder trazer o seu bichinho para sua casa, melhor. E outra coisa que eu quero convidar vocês é sempre a pesquisar, gente. Quando eu falo pesquisar, eu não falo para vocês ir lá e colocar no Google não, tá? Livros, biografias sérias, artigos científicos, evidências científicas, conversa com pessoas que podem te orientar. Tem muita coisa boa na internet hoje, então criem o hábito de pesquisar. Tudo que se fala, vai ouvir os prós e os contras, vai ler artigos, vai ver o que está acontecendo no mundo em relação àquilo, o que outros veterinários de outros países estão falando, quais são os últimos estudos. Entendeu? É assim que a gente pesquisa alguma coisa para poder tomar algumas decisões. Mas é isso então, deixe seu comentário aqui, se você concorda, quais foram as suas experiências positivas e negativas. Avalie esse vídeo também, se inscreva, chama o seu amigo para conhecer o canal. E é isso, eu te vejo já no próximo. Tchau!